O tema do desengano. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, é um romance que narra as memórias de um defunto, Brás Cubas, que, ao olhar para trás, percebe que sua vida foi uma grande decepção. O tema do desengano é central na obra, e é desenvolvido através de uma variedade de elementos, incluindo os personagens, o cenário, o enredo, os diálogos e a própria estrutura do romance. O personagem principal, Brás Cubas, é um retrato do homem desiludido. Ele nasceu em uma família rica e teve uma educação privilegiada, mas nunca conseguiu encontrar a felicidade. Ele tentou a vida pública, a vida amorosa e a vida intelectual, mas em todas elas encontrou apenas frustração. O cenário do romance, o Brasil do século XIX, também contribui para o tema do desengano. O país estava passando por um período de transição, da monarquia para a república, e essa mudança era acompanhada de instabilidade política e social. O mundo de Brás Cubas é um mundo de incertezas e decepções. O enredo do romance é também uma história de desengano. Brás Cubas começa sua vida com grandes ambições, mas ao longo do tempo, ele vai percebendo que a vida não é o que ele esperava. Ele se decepciona com a política, com o amor e com a própria existência. Os diálogos do romance também são ricos em ironia e sarcasmo, o que contribui para o tom de desilusão da obra. Brás Cubas é um observador perspicaz da sociedade, e ele não tem medo de criticar os absurdos da vida humana. A própria estrutura do romance é também uma forma de desconstrução do gênero do romance. Machado de Assis quebra a quarta parede e permite que o narrador fale diretamente com o leitor. Isso cria um efeito de distanciamento e de ironia, que reforça o tema do desengano. A influência de outros autores. Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra inovadora que influenciou muitos outros autores. O romance é considerado um marco do realismo brasileiro, e ele ajudou a moldar a forma como os autores brasileiros passaram a escrever. O tema do desengano também foi explorado por outros autores, como Graciliano Ramos, em Vidas Secas, e Guimarães Rosa, em Grande Sertão e Veredas. Esses autores, assim como Machado de Assis, mostraram que a vida é cheia de frustrações e decepções, e que o homem é um ser limitado e imperfeito. Conclusão. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um romance clássico que continua a ser relevante nos dias atuais. O tema do desengano é um tema universal, que fala à condição humana. A obra de Machado de Assis é uma obra de arte que nos convida a refletir sobre a vida e sobre o nosso lugar no mundo. Exemplos específicos. Aqui estão alguns exemplos específicos de como o tema do desengano é desenvolvido no romance. No capítulo 1, Brás Cubas conta que nasceu em uma família rica e teve uma educação privilegiada. Ele diz que era um menino bonito, saudável e esperto, e que tinha tudo para ser feliz. No entanto, ele logo percebe que a vida não é tão fácil quanto parece. Ele se decepciona com a escola, com a política e com o amor. No capítulo 20, Brás Cubas conta sobre sua experiência como deputado. Ele diz que foi eleito com grande expectativa, mas que logo se viu desiludido com a política. Ele diz que a política é um jogo de interesses e que os políticos são mercenários. No capítulo 32, Brás Cubas conta sobre sua experiência com o amor. Ele diz que se apaixonou por uma mulher chamada Marcela, mas que ela o traiu. Ele diz que o amor é uma ilusão e que os amantes são tolos. O tema do desengano também é desenvolvido através da ironia e do sarcasmo. Brás Cubas é um narrador perspicaz e observador, e ele não tem medo de criticar os absurdos da vida humana. Por exemplo, no capítulo 37, ele diz que o homem nasceu para sofrer e que a vida é uma grande desilusão. O tema do desengano é um tema central em Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um tema que fala à condição humana e que continua a ser relevante nos dias atuais.